Olá, nessa 17ª aula faremos mais uma aplicação das derivadas, agora no sentido de expressar uma função como o que nós chamamos de série de Taylor. Vamos ver como isso pode ser feito. Então nós temos aqui uma função, nós gostaríamos que essa função fosse escrita em termos de monômios, né? X elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a n, etc. Ela é, em princípio, uma série infinita, tá certo? E nós gostaríamos de saber agora como nós obtemos os coeficientes, que é só o que falta determinar, usando a noção de derivada. Qual é a ideia básica aqui? É que toda vez que eu derivar essa função, eu mato a constante e reduzo em uma unidade o expoente. Então vamos ver como é que isso pode acontecer. Vejam, se eu tomo a função no x igual a zero, todos esses termos que têm x vão necessariamente para zero. E só me sobra o a zero, que é o que está expresso aqui. Eu agora posso fazer diferente. Eu posso derivar essa função e tomá-la no zero. Quando eu derivo essa função, o a zero some. O termo em x igual a 1 fica apenas 1 vezes a 1. E o x some. O termo em a2x elevado a 2 fica 2a2x. E todos os outros termos vão ter o quê? Vão ter um x aparecendo. Quando eu fizer x igual a zero, todos esses termos irão desaparecer. E eu vou ficar apenas com 1 vezes a 1. Eu posso agora pegar e derivar novamente a função. Vamos olhar na função de cima, porque a gente sabe que a derivada segunda nada mais é que a derivada da derivada primeira. Então vejam, esse termo é constante quando eu derivo da zero. Este termo aqui tem um x elevado a 1. Então aparece um 1 aqui e o x desaparece porque a derivada mata. O que tinha um x igual a 2, x ao quadrado, o 2 desce, como aqui, nesse ponto, e ele fica x elevado a 1. E todos os outros termos, incluindo este, terão x. Quando eu tomar x igual a zero, esses termos desaparecerão e ficará só o termo 2 vezes 1 a 2. Isso eu posso continuar fazendo, evidentemente é um cálculo trivial, e o que eu vou obtendo então são esses resultados. Agora ficaria apenas esse termo, e esse termo aqui, quando x é feito igual a zero, ele desaparece, e o que me sobra é isso. Agora vejam, os termos que aparecem multiplicando as constantes, eles têm uma cara muito conhecida. Eles estão associados ao fatorial, né? Aqui seria 0 fatorial, que é 1, né? 0 fatorial é 1. 1 fatorial é 1 também. O 2 fatorial é 2 vezes 1. E, finalmente, o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu posso, na verdade, generalizar essa ideia e pensar da seguinte maneira. Bom, o f de x, quando o x está tomado no zero, é o a zero. A derivada do f, quando o x é tomado no zero, é 1 fatorial vezes a 1. A derivada segunda da f, quando o x é tomado no zero, é 2 fatorial a 2. A derivada terceira da f, quando o x é tomado no zero, é 3 fatorial a 3. Ora, juntando todos esses resultados, o que eu tenho é que a derivada enésima, qualquer que seja o n, da f em x tomado a zero é o n fatorial a n. Então agora eu posso escrever o a n, passando o n fatorial para cá, como sendo 1 sobre n fatorial a derivada enésima da f com relação a n, tomada no x igual a zero. Ou seja, o que eu tenho, na verdade, é essa expressão, invertendo agora, escrevendo em termos dos coeficientes, tá? É o a0 pode ser escrito dessa maneira, o a1 pode ser escrito dessa maneira, o a2 com 2 fatorial embaixo, a derivada segunda, e o a3 com 3 fatorial embaixo e a derivada terceira. De modo geral, o que nós temos aqui é o an, que é 1 sobre n fatorial, derivada de f com relação à derivada enésima, faltou o n aqui, né?
derivada enésima da f com relação a x, com o x sendo tomado no zero. Então, isso é interessante porque nós podemos simplificar toda essa expressão. Aqui já está certinho, o n está aqui. Usando então essa relação, escrevendo a minha função como sendo f de 0 mais 1 sobre 1 fatorial derivada primeira, no zero, vezes o x. Lembra que era a1 vezes x, né? Então esse pedaço aqui é o a1, tá? O x está lá. Esse pedacinho aqui agora é o a2 que nós obtivemos, vezes o x ao quadrado, etc. Uma maneira mais simplificada de escrever isso aqui, mais enxuta, é através do somatório. E aí nós podemos escrever que a função f de x é 1 sobre n fatorial somatório de n igual a 0 até infinito, de 1 sobre n fatorial, a derivada enésima, esse n é aqui, tá? A derivada enésima da função f com relação a x, tomada no zero. Então lembre-se, esse cara aqui é o nosso coeficiente do monômio x elevado a n, vezes o próprio x elevado a n, tá bom? Então, qualquer função que seja bem comportada e tenha, portanto, uma série de Taylor, nós chamamos isso de série de Taylor, ela está expandida em torno de x igual a zero, mas eu poderia fazer isso em torno de qualquer valor, tá bom? Então, qualquer função contínua que tenha uma expansão assim, nós chamamos essa de expansão em série de Taylor da função f de x, tá certo? Então vamos fazer rapidamente um exemplo, mas é relativamente simples. Vamos pensar na expansão da função seno de x em série de Taylor. Temos aqui a função seno de x e nós começamos então a calcular os coeficientes. Nós podemos calcular o seno de zero para falar do a zero, seno de zero é zero. Nós podemos calcular a primeira derivada de seno de x com relação a x no x igual a zero. Essa derivada é cosseno de x, quando tomado no zero é 1. A segunda derivada vai ser um menos seno de x, quando tomado no zero dá zero. A terceira derivada vai ser agora um menos cosseno de x, né? Porque nós tínhamos um menos seno, derivado de 1. Aqui seria, perdão, isso. Um menos seno, quando derivado vai dar menos cosseno, tomado no zero vai dar menos 1 e assim por diante, né? Não vou continuar, mas a ideia seria continuar fazendo esse processo. Então, o que vai acontecer? Agora eu posso pegar cada um desses termos, dividir pelo seu fatorial e obter a expansão em série de Taylor da função seno de x. Então, é essa expressão que nós tínhamos visto já, lembrando de novo que o n está desse lado aqui, né? No n, derivada enésima, né? Então, fazendo essa expressão, montando essa expressão, nós teríamos então que o seno de x não tem o primeiro termo constante, porque o seno de zero é zero, mas o primeiro termo já dá 1 sobre 1 fatorial vezes o x, então fica só x. O segundo não tem, porque é zero, mas o terceiro tem. Vejam que tem um negativo, então esse negativo ele está aqui, e ele é menos 1 sobre 3 fatorial, 3 fatorial está aqui, de x ao cubo. Se vocês fizerem a derivada quarta, verão que vai dar zero, e a derivada quinta vai dar novamente 1 positivo. Então é por isso que aparece o 5 fatorial aqui e o x elevado a 5 aqui em cima. Então toda essa expressão que está aqui, que é uma expressão infinita, evidentemente, ela pode ser escrita sucintamente da maneira que nós colocamos aqui. Ou seja, o seno de x é o somatório de n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n. Por que esse menos 1 elevado a n? Para poder fazer o sinal, esses sinais que estão aparecendo aqui, ao se alterarem, tá bom? Vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Vamos ver como é que fica? Se o n for zero, isso aqui dá x elevado a 1 sobre 1 fatorial, que é o que está aqui. Se o x for 1,
Isso daqui vai dar menos 1, né? Menos 1 elevado a 1 é menos 1, x elevado a 3 sobre 3 fatorial, que é o que está aqui. E assim por diante, tá certo? Então, esse é um exemplo interessante do cálculo da série de Taylor da função seno. Isso pode ser feito para várias outras funções e é muito interessante. E seria interessante que vocês agora pensassem naquela expressão que nós obtivemos para o seno de x sobre x. Pensem agora, se nós fazemos seno de x sobre x, e aqui vai dar 1, né? Menos x ao quadrado, etc. E fazemos x igual a zero. O que nós vamos obter? Nós vamos obter aqui, tendendo para zero, né? Claro. Uma coisa que vai dar 1 e os outros termos vão dar todos zeros. Essa é uma outra maneira de ver aquele mesmo resultado, tá certo? Então, a série de Taylor são bem interessantes para o uso em várias situações, em particular situações de física, em que você precisa saber só o comportamento da função nas vizinhanças de um ponto, e ela pode simplificar bastante esse cálculo. Então é isso, né? Agora vocês podem calcular a série de Taylor de outras funções para treinar um pouco isso. Nós vamos fazer isso na próxima aula. E novamente obrigado por assistir.